Olá, amigos e amigas de Vidiversos. Há uma visível inquietação e uma grande irritação da classe política em Brasília. Suas excelências vociferam que falta coordenação no governo de Jair Bolsonaro. Exigem que o governo tome as rédeas nas conversações para a aprovação do projeto de emenda constitucional de reforma da Previdência. Ora, é preciso deixar bem claro uma coisa. O que esses deputados cobram de forma mascarada é saber com quem deverão negociar. Isso mesmo, negociar os votos para a reforma da Previdência. Sim, eles querem saber por meio de quem devem enviar a conta. A irritação desses deputados é porque, até agora, já transcorridos quase 3 meses de governo, ainda não viram um centavo sequer de dinheiro público em seus bolsos. O governo federal tem cerca de 100 mil cargos comissionados, os famigerados CCs, para serem preenchidos. Supondo uma média de R$2.000 por cargo, isso daria um montante de R$200 milhões por mês. No ano, representaria R$2.400 bilhões. Não é segredo para ninguém que suas excelências abocanham parte substancial dos salários daqueles que nomeiam para os cargos comissionados. Uma prática muito comum dos parlamentares é darem emprego para pessoas que não se interessam pelo salário, só querem ter a contribuição previdenciária paga pelos cofres públicos para que elas possam se aposentar. Essas pessoas costumam repassar a integralidade de seus salários para os seus políticos empregadores. Fazendo um cálculo por baixo, com uma apropriação média de 50% dos salários dos nomeados em cargos comissionados, cada parlamentar poderia arrecadar não menos de R$2.300.000 por ano, sem qualquer desconto. Limpo, limpo, limpo. Esse é um cálculo muito modesto, feito por baixo. Ora, só isso já serviria para justificar a irritação de suas excelências. Mas tem mais, tem muito mais. Suas excelências querem que o governo indique o coordenador político porque querem saber a quem deve encaminhar os seus pedidos de liberações de pagamento das famigeradas emendas que apresentam. São emendas para a compra de ambulância, máquinas de terraplenagem, equipamentos hospitalares, construções de pontes, pavimentações de estradas, construções de ginásios e um monte de outras coisas. Tudo rendendo polpudas comissões. Nua e cruamente é isso. Pode-se estimar que dessa vertente escorrem comissões médias não inferiores a 4 ou 5 milhões de reais por ano para cada parlamentar. Essas são apenas 2 das mais salientes formas de arrecadação dos parlamentares. Existem outras dezenas de meio de fazer dinheiro. Os políticos são dotados de uma fome pantagruélica por dinheiro. E não é dinheiro para fazer campanha política, para sustentar uma corrente política ou partidária. Nada disso. É grana para aumentar o patrimônio do político e de sua família. Todo mundo sabe disso no país. É o maior segredo de Polichinelo.
Apesar das quase 60 fases da Operação Lava Jato, das centenas de condenações, das retumbantes prisões do bandido petista Lula e do chefe da organização criminosa MDBista Michel Temer, os políticos continuam agindo como drogados. O drogado combate a síndrome da abstinência com ingestão de mais droga. Político é absolutamente igual. Ele precisa sempre e cada vez mais de grana por qualquer meio ilícito. Ele só se sente feliz pegando uma mala de dinheiro. Literalmente. No dia seguinte, ele começa a correr desesperadamente atrás de outra mala de dinheiro. E para isso são necessárias as famigeradas negociações de cada projeto que tramita no Congresso Nacional. O medíocre político Rodrigo Maia, que conseguiu se manter na presidência da Câmara dos Deputados devido à indigência atual do meio político nacional, quis tornar verdadeiro o ditado que diz: em terra de cego é rei quem tem um olho. Resolveu que seria o coordenador político do processo de discussão e votação da reforma constitucional previdenciária. Em resumo, ele nada mais quis ser do que uma reencarnação de Eduardo Cunha. Por meio dele, transitariam todas as cobranças de políticos e partidos. Resumindo, ele pretendia ser o grande cofre concentrador e distribuição das comissões da negociação. Mas achou que ninguém no Brasil das redes sociais se perguntaria: quem deu votos a esse camarada para ele se apresentar como negociador do governo? Ele é apenas um deputado do estado mais desqualificado politicamente do país, o Rio de Janeiro. De onde esse sujeito tirou que poderia ser o negociador dos projetos do governo que recebeu 57 milhões de votos dos eleitores brasileiros? Rodrigo Maia resolveu comprar uma guerrinha contra o ministro da Justiça, ex-juiz federal Sérgio Moro, pretendendo diminuí-lo e colocar para um lugar remoto a pauta de projeto prevendo o endurecimento no combate à criminalidade. Primeiro, levou de volta uma nota oficial grave de Sérgio Moro e, a seguir, defrontou-se com a prisão do padrasto de sua mulher, o ex-ministro Moreira Franco. Aí, o garotinho fluminense ficou bravinho e declarou que se retirava da coordenação política para a qual ninguém o havia escalado. É muito positivo que ele exerça tão somente as suas atribuições de presidente da Câmara e nada mais do que isso. O projeto da reforma da Previdência está tendo a sua tramitação, cumprindo seus prazos. Na hora certa, o presidente Bolsonaro fará as reuniões necessárias para alcançar os votos para a sua aprovação. Um único problema Bolsonaro precisa resolver, que é o de apresentar uma ordem unida ao seu partido, o PSL. Ele precisa enquadrar essa horda que se elegeu exclusivamente por conta da associação com o seu nome. Bolsonaro, evidentemente, está protelando esse momento. Ele tem dedicado sua atenção inicial no governo à questão das relações internacionais. Primeiro foi a firme posição adotada quanto à Venezuela. A seguir, fez uma muito vitoriosa viagem aos Estados Unidos. E agora está no Chile,
enterrando a Unasul de Chávez e Lula e promovendo uma nova coligação dos países da região, desta vez uma coligação dedicada ao progresso das sociedades da América do Sul. Quando voltar do Chile, irá a Israel. Só depois disso passará a se dedicar à questão da Previdência, que é central para o sucesso desse governo. Jair Bolsonaro trabalhou durante 28 anos na Câmara dos Deputados. Ele conhece tudo daquela casa. Especialmente conhece o tamanho da fome pantagruélica de seus membros. Até mais.